Qual é o centro da sua vida? Muitas pessoas colocam o centro da vida no trabalho, na casa e até mesmo na igreja. Mas Paulo, em Colossenses, nos direciona para algo muito maior. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a centralidade de Cristo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e é um prazer te receber aqui, estar com você toda semana, enviando os vídeos, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus, e a minha oração hoje é que você possa ser tocado pelo Espírito Santo à luz dessa palavra, amém? Bem, há 18 anos eu me converti e me parece que hoje as pregações têm colocado cada vez menos Cristo como o centro de todas as coisas. Muitas palavras que são pregadas alimentam o ego, sabe? A vaidade, e trazem uma mensagem muito rasa daquilo que Cristo espera de nós. Muitas vezes colocam cargos, ativismo no centro de tudo e acabam deturpando a palavra de Deus. E tudo isso, tudo que é diluído, na verdade, não faz efeito, né? Assim como o remédio que a gente dá para os nossos filhos, ou que nós mesmos tomamos, se a gente tomar a dose certa e se diluir com outra coisa, com outro líquido ou com outra composição, certamente aquele remédio não vai fazer o efeito que nós esperamos. E Paulo sabia exatamente disso. Ele lutava contra as vãs filosofias e escreveu essa carta aos Colossenses justamente para ensinar a colocar a Cristo no centro de todas as coisas. O pastor Hernandes Dias Lopes comenta que Efésios fala sobre o corpo de Cristo, enquanto Colossenses ele vai enfatizar a cabeça do corpo. E é sobre essa cabeça que nós vamos falar hoje. Antes de falar sobre isso, eu quero dar uma breve introdução sobre a carta. Paulo ele escreve essa carta depois de 3 anos que ele fica em Éfeso, onde ele funda algumas igrejas e discipula pessoas. E uma dessas pessoas que ele discipulou naquele momento ali foi Epáfras. E de acordo com a tradição cristã, foi ele quem fundou a igreja de Colossos. E essa cidade, ela era uma cidade muito pequena, sem muito glamour, sem muita gente rica, sabe? Mas com crentes cheios de amor e boas obras. E nessa época, Paulo estava preso. Era a sua primeira prisão durante a terceira viagem missionária. E no encontro com o Epáfras, esse pastor, ele contou como a igreja estava frutificando. Então, Paulo, inspirado por Deus, escreve essa epístola. E como eu falei no início do vídeo, ele procura trazer a centralidade de Cristo para toda a vida, né? Na verdade, para a vida de todos nós, acima de todas as coisas que nós podemos, né, ter e exercer. E eu gostaria de ler com vocês, então, os versos 9 e 10, que vão ser a base desse vídeo, que diz assim: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu vou ler só essa parte, tá? Que isso daqui vai ser a base desse vídeo aqui. E eu quero destrinchar esses versículos com vocês. Em primeiro lugar, Paulo, ele ora para que eles possam ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vamos lá. Nós sabemos que existe um chamado universal para todos nós. E eu gostaria que depois você lesse Romanos 8:29 e Efésios 9-10, que falam justamente sobre esse chamado. Não é um chamado apenas para pregar. Acima de pregar, acima de executar o que você recebeu, é um chamado para ser a imagem e semelhança de Cristo. As pessoas precisam e experimentam, na verdade, Cristo através de nós. Então, nós somos chamados a refletir a Ele. E esse é o nosso grande chamado. Mas Paulo também fala sobre a sabedoria espiritual e entendimento espiritual.
Aqui, a sabedoria está ligada à capacidade de aplicar a vontade de Deus na vida real, no dia a dia. Não é sobre ser inteligente, é sobre saber mostrar Cristo na prática para as pessoas. É viver Cristo em casa, com a família, com o marido, com a filha, com os pais, para aquelas que ainda moram com os pais, e também na igreja. É saber aplicar aquilo que você conhece de Cristo, aquilo que você entende sobre si mesma, à luz da palavra de Deus, não do autoconhecimento apenas, não da psicologia, mas daquilo que Deus revelou a você. Você entende essa diferença? Paulo primeiro ora pelo conhecimento da vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus, antes de qualquer coisa, é que manifestemos Cristo em nossas atitudes, sendo totalmente semelhantes a Ele. A sabedoria, ela serve justamente para isso, para aprendermos a aplicar isso em nossas vidas. Ele também fala, né, sobre o entendimento espiritual. O entendimento espiritual está ligado ao discernimento. É compreender a vontade de Deus, né? Como fazer, o que fazer, e muitas vezes, na verdade, é até você perceber aquilo que você já está fazendo. Porque quando falamos, olha só, presta atenção, sobre chamado e propósito de vida, muitas pessoas pensam: qual é o meu propósito? Existe até uma dificuldade de você entender, né, o que que Deus tem para a nossa vida, o que que Deus tem para você, para mim. Mas quando entendemos que existe um propósito universal e que esse propósito específico de cada um, né, está na forma de como aplicamos esse propósito universal, tudo começa a fazer mais sentido. Sabemos que fomos chamados para proclamar Cristo. Mas o propósito único que Deus tem para cada pessoa, para Ana, para Maria, para Raquel, para Mariana, está na forma como cada uma proclama Cristo. Então, o propósito universal é o quê? Trocando em miúdos, proclamar a Cristo e ser a imagem dele aqui na terra. Mas o propósito individual é a maneira como nós vamos viver isso e descobrir como passa por Colossenses. Entende? Quando Cristo começa a ocupar o centro da minha vida, da sua vida, nós oramos, né, pedindo sabedoria e discernimento para viver isso, para viver a centralidade de Cristo e abençoar outras vidas. E Paulo continua, não sei se você está conseguindo entender onde eu estou querendo chegar, tá bom? Mas Paulo diz: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Olha que profundo é isso. Não está escrito de maneira digna no Senhor, mas de maneira digna do Senhor. Ou seja, o padrão aqui não somos nós, é Cristo. Isso mostra que devemos corresponder àquilo que o Senhor é. E no original a ideia fica ainda mais profunda, porque é viver de forma compatível com o Senhor, à altura dele, correspondendo a ele, e não a nós mesmos. Porque muitas vezes, quando ouvimos, né, viver de maneira digna, se a gente ouvir, né, viver de maneira digna no Senhor, podemos pensar: eu estou nele, então estou vivendo para ele. Mas Paulo está dizendo algo muito profundo, que é aquilo que eu já disse para você. É viver de maneira digna do Senhor. Maneira digna do Senhor. Olha só, presta atenção, o buraco fica cada vez mais embaixo, não é verdade? Ele está dizendo que a nossa vida precisa refletir quem Cristo é. E então ele explica como é essa vida. Olha só. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, quando Cristo se torna o centro das nossas vidas, essas três coisas começam a acontecer naturalmente. Passamos a agradar, então, Deus acima de todas as coisas, acima de homens, começamos a frutificar nele e também a conhecê-lo de uma forma ainda mais profunda. E isso realmente acontece quando Cristo ocupa o seu lugar, que é o centro. Agora, eu acho que você entendeu aonde eu quis chegar, na verdade.
Eu sei que esse vídeo, ele ficou até um pouquinho mais denso, mas é necessário a gente trazer luz e entendimento de que nós somos, de que por que nós vivemos, para que nós vivemos. E nós não vivemos para alimentar aquilo que é nosso ego, aquilo que é passageiro, as nossas cobiças, ambições pessoais, sabe? Nós não servimos também as outras pessoas para sermos bem vistas, benquistas. Nós não servimos a Cristo em nossa igreja para ganhar algum cargo ou para qualquer outra coisa, né? Para alimentar as nossas feridas ou tudo aquilo que carregamos dentro de nós. Nós servimos por Ele e para Ele. Porque assim como Colossenses 1,16 afirma, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, e ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Que a gente tenha isso em nossa mente, que a gente possa absorver essas verdades, que possamos colocar Cristo como centro, como o primeiro, como a primícia de todas as coisas em nossa vida, nossas vidas. Esse é o meu desejo. Muitas vezes eu também acabo me distraindo e não colocando Cristo como o primeiro. Eu sou a primeira a tentar absorver essa verdade aqui. Então, estou compartilhando com você porque foi algo que o Senhor também ministrou ao meu coração. Então, essa mensagem é para todas nós, não é verdade? E eu te convido a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Jesus, ele está voltando e ele vai recolher uma igreja que ama a sua presença, que prioriza ele. E eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar o coração de muitas pessoas e elas irão voltar para o primeiro amor, tá? Esse vídeo é um alerta para todos nós e que a gente possa, de fato, derramar esse amor verdadeiro e colocar Cristo como centro de nossas vidas. E se esse vídeo falou com você, curte, comenta aqui qual foi a frase que mais te impactou. Eu tenho certeza que o Senhor falou profundamente com você. E não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que está precisando reacender essa centralidade de Cristo na vida dela. Um beijo, Deus te abençoe. Semana que vem a gente tem mais. E olha, tá vindo uma novidade aí. Só não posso falar muito não, mas faremos vídeos fora das quatro paredes. O que será que tá vindo por aí, hein, gente? Acho que vocês vão gostar, hein? Tá bom? Beijo, tchau, tchau.